Olá, eu sou o Herbert Bianchi, videomaker, fã do filme Top Gun e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa vai bombar bastante porque os amantes da sétima arte, das séries televisivas, conhecem muito bem esse grande crítico, Rogério Vitorino. Obrigado aí pela tua presença aqui. Não precisa falar mais nada, eu posso ir embora. Tá tudo dito. Obrigado pelo convite, Ken. É um prazer. Rogério, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu e principalmente assim, um pouquinho da sua trajetória. Claro. E quando que o cinema entra profissionalmente na sua vida? Muito bom. Bom, eu sou de São Paulo mesmo, capital, mais especificamente do bairro da Moca. Eu, em algum momento na escola, né, fiz colégio público, em algum momento teve alguma atividade que exigia que você escrevesse nomes de atores nacionais e internacionais, sei lá, 30. E eu fui preenchendo 30, 40, 50, 60, aí eu virei a página, estava uma página em branco, pedi para o professor, agora posso escrever aqui também? Fui escrevendo. Aí eu escrevia atores de seriados como, sei lá, Agente 86, James West. E peguei e falei assim, você tem uma... Eu já sabia que eu tinha uma memória boa, mas eu estava com uma memória muito específica para isso. Isso demorou um tempinho para virar uma atividade. E eu gostava de assistir filmes porque era um momento em que eu encontrava meu pai. Né? Meu pai trabalhava muito, chegava de noite em casa, a televisão acabava sendo um lazer, um horário... E você sentava ao lado dele para assistir? Sentava, e esse curtia também? Ele curtia. O problema é que ele assistia filme adulto, então sei lá, Psicose. Eu assisti Psicose com menos de 15 anos. Me borrei de medo. A minha casa tinha escadaria igualzinha do Norman Bates. Então eu assisti muita coisa, digamos assim, hoje inapropriada pela idade. Mas isso acabou dando um estofo pré-minha idade madura, né? Pré-minha atividade. Então, acabei vendo coisa dos anos 50, muito faroeste, muito filme de guerra, que era muito comum. Depois isso aí foi ampliando, né? A televisão nem se fala, né? A programação de televisão ela foi repetida durante muito tempo, né? Não tinha coisa nova. E você chegava a assistir 2, 3 vezes o mesmo filme de computação? Nossa Senhora! E assim, é engraçado, pergunta, qual filme você mais viu? Cara, eu acho que tem um filme de guerra chamado Batalha de Anzio, que é com o Robert Mitchum, que eu sempre gostei muito. Não é um grande filme, mas é um filme que passa na televisão dele. Concorre assim com o Poderoso Chefão. Esse sim é um grande exemplar, assim, American Film Institute fala, aponta como um dos 10 maiores filmes de todos os tempos. E aí eu, enfim, fui, em algum momento me decidi pelo jornalismo, eu queria escrever para televisão, na verdade. Interessante. Eu curtia muito o Renato Aragão. E eu descobri cedo que o Renato Aragão, por controle criativo, ele foi dirigir, foi produzir, foi escrever. Era muito comum, né? Sim. Temos um comediante presente no recinto, a gente sabe do que eu estou falando. Exato. O comediante... E a gente teve Mazzaropi, né? É controle do processo criativo, menos interferência. E eu peguei isso cedo e falei, bom, quem sabe um dia eu consigo fazer o que o Aragão faz, né? Ser dono da bola e escrever para a televisão. Esse foi a gênese, isso me levou para o jornalismo. Aí a prática do jornalismo me levou para a revista Isto É, outras publicações, digamos, mais abertas, né? Tá. Mas nem só sobre cinema, às vezes você falava sobre outras coisas. Não, nessa época nada. Eu comecei trabalhando com foto, Isto É, para ser honesto, em produção. Eu só fui começar a namorar a produção de texto de cinema nos anos 88, 89. Comecei a frilar para umas revistas que hoje já não existem aí mais. Eles te davam o ingresso, pelo menos. Não, eles pegavam e falavam assim, olha, esse aqui é o assessor da Fox, esse aqui é o Rogério Vitorino, ele vai falar sobre uma secretária de futuro e sobre Mississippi em Chamas. Foi os 2 primeiros filmes que eu escrevi. Que aquele do Gene Hackman, né? Exatamente. E outro do Harrison Ford, segundo ele. Exatamente. Aí eu já frequentava cinema, já gostava de filme, já tinha uma afinidade. Aí, vou escrever sobre isso, melhor ainda. Daí
assim, eu comecei a circular nesse meio, ao meio, né, até então era restrito, assim, não era muita gente que escrevia, você não tinha muito espaço, na verdade. Mas você já ganhava um ingresso livre para o cinema? Essa época você era convidado pelas assessorias. Depois de um tempo você... Às vezes, já no dia do lançamento você ia. Eu sempre vejo antes. Antes do lançamento? Às vezes você vê um... Ah, mas sessão restrita para a imprensa. a gente chama de cabine de imprensa. Né? Ah, tá. E às às vezes é durante o dia mesmo, né? Eu tive um monte de manhã. Ah, acabei de assistir a um filme chamado Mulher Rei, que eu acho que só estreia na semana que vem, estrelado pela Viola Davis, que inclusive deve ter uma coletiva para a imprensa brasileira, não sei se eu vou conseguir fazer. Então vi hoje de manhã para cá. Basicamente isso, engoli um rango. Tá. E eles se dão um release também? Sim, coisa? um release meio genérico. Diretor, né? E os artistas falando A gente que vem da velha guarda fazia essa pesquisa. E mais importante, você não tinha onde bater informação. Então a informação ficava muito aqui. Então, eu lembro que assim, eu tenho uma memória, se eu escrevo, eu estou fazendo assim, porque como eu escrevi em máquina de escrever, eu memorizava a grafia, ou né, na caneta. Então, Arnold Schwarzenegger é um que eu não esqueço, mas eu não sou capaz de soletrar, mas eu sou capaz de escrever corretamente. Perfeito. Sou vários, né? E que a primeira vez que você viu era um palavrão, né? Então, uma sopinha de letras, né? E aí você não sabia quem era o cara, acho que o primeiro filme que eu vi com ele, todo mundo vai falar de Conan o Bárbaro, mas não, ele fez um filme de faroeste com o Kirk Douglas. Ah, eu sei, Cactus Jack. É nada bom falar com o cara, ele é honesto. E que a Anne Margaret. Exatamente. E ele é um vilão, é um mocinho meio bobalhado. Ele se veste de azul, chapéu branco, ele tem aqueles dentes proeminentes, enfim. Mas estourou depois com o Exterminador do Futuro. Aí comecei a escrever publicações trade, né, publicações para videolocadora. Não sei se o internauta vai lembrar o que é videolocadora. Isso. Inclusive eu tive videolocadora em 87. Chamava Digital Video, depois eu tive a September Video também. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Você lia Jornal do Vídeo e Revista Meu Vídeo? Também tinha lá, tudo lá. Exatamente. Você não sabia, né? E olha, eu já conheço o Candy, Você guardava aqueles encartes que tinha no meio, né? Que tinha o cartaz do filme com um release atrás. Exatamente. Essas publicações, elas flertavam muito com a indústria, porque era quem pagava as contas, né? A galera do marketing pagava as contas dessas publicações. E essas publicações, uma era paga, né, para ser distribuída pela videolocadora, e a outra era gratuita. Exato. Então, no Jornal do Vídeo eu tive duas fases, trabalhei uns 3, quase 4 anos. A Ver Vídeo eu fiquei 15 anos. Essa assim, o meu universo abriu, entrei lá repórter, saí de lá diretor de redação, viajei internacionalmente, fui para eventos com atores, atrizes, diretores. Mas quando você fazia faculdade, você nem sonhava fazer isso? Não. Que bacana. Nada. Eu, assim, era engraçado como uma falta de visão, acho que devido à idade, né? Bom, então vou fazer faculdade. A família queria que eu fizesse faculdade, né? Sou da minha família, a primeira geração que se forma no nível superior. Eu, meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão mais novo que é jornalista também. Não aprendeu nada, assim, foi fazer jornalismo. Aí, quero estudar, quero me formar. Não repete de ano, aquelas histórias, porque tá caro. Beleza. No meio do caminho fui fazer história na USP. Eu queria frequentar a USP, pelo universo da USP, expandir um segundo curso e tal. Aí, agora vai a próxima meta, arrumar um emprego. Aí já não aguentava mais ficar em casa, pai, mãe, sabe como é que é e tal. Aí arrumei um emprego e comecei na história. E aí no meio do caminho migrei para esse mercado de cinema. Já existia a revista 7 também, né? A revista 7. Eu era leitor de revista Cinemim. Ah, tá, perfeito. Revista tem todas. Nossa, eu olhava aquela revista e falava assim, não acredito, olha essas fotos, cara, onde eles arrumam, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu vi aquele dinheirão todo na mão, o que eu vou fazer com isso? Comecei a colecionar vinil, Museu do Disco, aqui na região. Tá. Comecei a comprar livros de cinema. Então, livros americanos, carésimos na época. Meu pai não aceitava o dinheiro, não queria que eu colocasse dinheiro em casa, então sobrava bastante, fiz economia, coisa bacana. E aí, assim, você alimentava, né? Porque eu te falei, você não tinha uma checagem como você tem hoje.
Hoje o cara não sabe Arnold Schwarzenegger, ele dá no Google e um abraço. Naquela época não. Não, nem o Aurélio tinha, né? Exato. Imagina, é verdade. É verdade. Interessante. Ô Rogério, e você começou mais a pesquisar filmes internacionais ou o cinema nacional acabou te chamando também para você fazer? Então, inicialmente cinema americano, né? Que era o que sempre chegou mais aqui no Brasil. Sim, e o que dava mais dinheiro, Exato, né? É a maior indústria, né? A indústria mais desenvolvida, não dá para competir, é muito dispare assim, a relação. Aí, eventualmente, sei lá, entrava Trapalhões, o Mazzaropi, entrava os filmes do Roberto Carlos, tinha outras coisas. Pô, que legal, estão fazendo um filme. Ah, mas é uma cópia, isso aqui é muito... O Trapalhões no Planalto dos Macacos. Pô, eles estão copiando o planeta dos macacos aqui. Pô, cara de pau. Isso me alimentava também a imaginação. Assim, putz, se eles escrevem, eu também vou poder escrever. Então, ainda tinha lá as ideias reservadas para roteiro, para argumento de filme. Mas aí eu comecei, quando profissionalmente, eu lembro de uma mostra internacional de cinema, que eu assisti 4 filmes em sequência de cinema mexicano. Não sou capaz de lembrar nada das histórias, porque era muita informação e você tinha que produzir, né? Você tinha um compromisso rápido de produzir. Certo. E agora não, hoje você tem acesso a muito mais coisas, né? O streaming tem muitas coisas boas. Populariza o cinema da Coreia, o cinema do Brasil para o mercado exterior, a produção é mais barata, né? Você consegue fazer mais gente trabalhar, enfim, é uma democracia realmente o streaming, eu acho. Rogério, e naquela ocasião, por exemplo, você não tinha acesso, tinha que copiar o nome do artista no papel, tudo. Hoje você bateria uma foto do cartaz ali, né? Então, a questão da memória, eu memorizava o cartaz, eu fiz um trabalho de bastidores também, de assessoria de imprensa, você conferia crédito, né? A lista de créditos, porque normalmente aparece alguma coisa no começo, mas não aparecem todos os créditos. Os créditos finais são os créditos completos. E isso mesmo a partir de determinada época. Um tempo, por exemplo, Rastros de Ódio, que é um faroeste clássico, aparece pouquíssimo no ano. Rio Bravo, coisas assim. Depois eles foram incorporando assim, mais a equipe de catering, equipe de iluminação, quem foi para determinado estado, filmou no estado aqui, no estado lá. Então aquilo ficou complexo. Hoje você não consegue achar o nome de ninguém mais, né? Ficar lá procurando. É verdade. Nome em cima de nome. Mas a gente tinha um compromisso com checagem de informação. Isso sempre. Eu acho que todo jornalista deveria ter. A produção online hoje deveria confiar tanto em release. O que a gente chama control paste, né? O cara vai lá, copia o texto, joga, publica como se fosse de autoria, não é? Deveria dar uma cozinhada, né? Como a gente chama de texto, né? Pelo menos dar uma digerida ali, fazer de própria mão para poder personalizar mais o texto. Verdade. Rogério, antigamente aparecia já os nomes dos atores, o título, né? O nome do diretor, tudo no começo do filme, né? Depois mudou, agora é tudo no final. O problema é que muitas vezes até no Netflix, você às vezes termina o filme, você não vê nem os créditos. A interface da Netflix corta, você é obrigado a voltar para o episódio anterior. Enfim, assim como você tinha uma época em que a Globo cortava crédito, cortava crédito, exatamente, ou cortava cenas, né? Eu lembro que a primeira exibição do Scarface, do Al Pacino, como a TNT tinha a pretensão de ser popular na televisão fechada, eles não podiam mostrar tanto sangue. E é um filme bem sanguinolento. Sim. Então eles cortavam cenas que eles julgavam assim, maiores de 18 anos. Eu sempre faço esse paralelo, é como se você pegasse a Mona Lisa, ou qualquer obra de arte, e você desse uma retalhadinha lá por qualquer razão. É uma obra intelectual, você não pode mexer numa obra intelectual. É verdade. Enfim, eu acho isso uma violência, uma alteração do desejo do autor. Perfeito. Rogério, você pesquisou aquela época que os filmes lá do Dalton Trumbo, né, que foram pegos na lista negra, aí ele teve que colocar pseudônimos. E depois aí na mídia já dos DVDs e mais para frente,
creditaram os créditos normais lá Exatamente. dele. Então, Teve esses episódios. o período da caça às bruxas, né, nos Estados Unidos. Eu acho que talvez o mais famoso seja o Spartacus, né? Eu acho que do Kirk Douglas, foi dirigido pelo Kubrick. Isso. E aí cortaram. O Kirk Douglas é assim, ele era um perfil bonitão, fortão, né, um estilo de e a produtora era layout, e ele já sabia muito bem o que ele queria atrás das câmeras, e ele era um cara de assim, muita força de vontade, muita determinação. Ele chegou a relançar Spartacus depois em circuito cinematográfico, uma cópia restaurada com o crédito do Truman. Que bacana. Na ocasião foi até um ponto de briga, né, de atrito entre ele e o Kubrick. Ele queria o Kubrick. Enfim, aquela época o diretor era todo poderoso, né, mandava prender, mandava soltar, então houve um pouco de animosidade aí, mas depois o Kirk Douglas... o Kirk Douglas era perfeccionista, porque quem começou a dirigir esse filme foi o Anton Mann. Aí teve a briga lá depois do Kubrick. Ele tinha um certo poder de até trocar, né? É comum, aliás, né? O pessoal confunde liberdade criativa, liberdade na criação da obra, com o poder de tipo, para você eu dou café, para ele eu não dou café, para você tem um trailer espaçoso, o cara não tem um trailer espaçoso. É vaidade, né? Onde tem vaidade, a vaidade contamina. Tá. Ô, Rogério, qual filme que é o seu predileto até hoje? Essa pergunta é muito... Não dá para dizer, é tanta coisa. Você vê 2, 3 vezes, você não cansa. O Poderoso Chefão, é um que se tiver passando... O primeiro. Tá. Se eu tiver... Não, nada contra o segundo, mas ele para mim é mais mágico. Tem uma coisa, assim, os primeiros filmes me parecem tem mais apelo, não sei se é possível dizer isso, pelo menos para mim. Então, não que eu não goste de um segundo, de uma continuação. O Poderoso Chefão 2 é muito bom, né? Você tem casos assim. Que hoje, quando você tem um 2, um 3, um 4, um 5, que o pessoal aprendeu a chamar de franquia, né, ou cinesérie, você tem a impressão que é um caça-níqueis, né? Os caras trabalham muito dinheiro. O Mercenários foi assim também, né? E vários outros. E às vezes é assim, alguém não pôde contar a história, não pôde desenvolver bem a história no primeiro. Por exemplo, a gente está muito focado no personagem Michael Corleone na saga Poderoso Chefão. Como é o Vito Corleone? Personagem inicialmente vivido pelo Marlon Brando e depois pelo Robert De Niro. Pô, viram uma possibilidade aí de explorar isso, tá bom, vale a pena. Não dá para você sabe como o cara não fez com a melhor energia, com a melhor intenção, com a melhor boa vontade. Você sente, na hora que você vê, você fala assim, que caretagem. Mas esse daí é um que fala muito a mim. Assim. Legal. E James Bond você gosta também? Nossa Senhora. James Bond, assim, tinha uma frase que acho que o Sérgio Chapelin usou isso num especial do James Bond na Globo, que ele fala assim, uma imagem que ficou marcada na retina, né? O Sean Connery no 007 contra o satânico Dr. No. O primeiro filme. A apresentação do personagem James Bond era acho que uma mesa de baccarat, e ele está jogando contra uma mulher chamada Sylvia Trench. Isso. Aí ela quer continuar, ela vai botar mais dinheiro. Aí você não vê o cara, você só ouve uma voz assim, eu admiro a sua coragem, Miss. Aí ela fala, Trench, Sylvia Trench. Aí ela fala, eu admiro a sua sorte, senhor. Aí aparece Sean Connery, aquele cigarro caído, estrategicamente caído, e ele fala assim, Bond, James Bond. Aquilo, lá, voltando no tempo, isso é um impacto absurdo. Então, para mim, assim, a franquia é boa, eu gosto, tenho muitas críticas. Sean Connery é um bom intérprete, eu acho que rivalizou com esse Daniel Craig, mas eu gostei de Roger Moore e tal, mas depois, sabe, assim, o cara devia ter escolhido o momento de parar, chegou a um determinado momento, ele usava a calça que tinha feito um monte de procedimento no rosto, ele já estava meio plastificado, a boca dele era um negócio assim,
Mas de toda a série eu gosto. Ah, legal. Aquele Nunca Mais Outra Vez nem precisava ser feito, na verdade, né? Então, isso aí foi briga de direitos, né? Entendi. Os produtores da franquia, aquela história assim, Kendi, o que você vai fazer? Ah, vem cá, assina aqui, ó, seja produtor do Chantagem Atômica, seja produtor do Chantagem Atômica. Aí você brigou comigo lá na frente, olha, e aí, eu quero meus direitos. Ah, não, o direito você não vai receber dinheiro. Ah, então eu vou fazer o filme de novo. Tanto que esse Never Say Never Again traz o Sean Connery todo recalchutado, tá? A Kim Basinger é a Bond Girl, mas não tem o M, né? Os bordões da série, tipo Bond, James Bond, a música, tudo podado, né? Aí eram outros direitos autorais. Entendi. Acontece. O do satélite do Dr. No, quando passou no Japão, eles, cara, Dr. No, eles puseram uma vírgula, porque Dr. No, eles pensavam que era um filme que não gostava de médicos. Olha, tem vários casos assim, né? A questão da tradução de um título original para o seu idioma. Isso. Então, por exemplo, tem um caso, até hoje estou para ver se me disseram que é verdade. Psicose, que é, né? Psycho americano. Isso. Psicose no Brasil, em Portugal, o filho que era a mãe. Pô, não tinha spoiler nessa época, né? Não tinha, não falava em spoiler, mas contam muito do filme. Então essas traduções, o JFK, né? JFK, americano, John Fitzgerald Kennedy, presidente assassinado. No Brasil, JFK, tracinho, a pergunta que não quer calar. Precisa isso, né? Um pouquinho de, né? Tá bom. Rogério, venha outras vezes, viu? Virei, é só prazer convidar, aí, só convidar. imenso aí. Prazer em revê-lo. Igual. Você quer deixar seus contatos? Ah, sim, olha, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, de séries, de cinema, tem entrevistas muito legais que eu estou fazendo também com diretores, atores, entra no portal cricriticos.com, lá você acessa inclusive nossas redes sociais, né? A gente está no YouTube, está no Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, tem mais alguma coisa? Não, é isso. Então, cricriticos.com. Tem outros cricríticos, eu sou um dos cricríticos, somos 3. Perfeito. Manda um abraço para o Gus. Paulo Gustavo Pereira, grande Paulo Gustavo, eu vou mandar um abraço ao vivo e depois eu passo ao telefone. Perfeito. Tá bom. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Rogério Vitorino, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.